neste. Então, fazendo. Espera aí, muito bem. Fazendo agora a abertura oficial do nosso primeiro encontro com José Carlos neste ano, mas já é o nosso quarto encontro. É o quarto, né, Zé? Pela minha listinha. Olha, eu acho que é quarto. Isso. E então sejam bem-vindos. A Casa do Biográfico é um espaço onde todos os temas relacionados com a biografia humana têm lugar. E essa iniciativa com o Dr. José Carlos, ela é voltada para pais, educadores, avós, e traz sempre o ponto de vista do quanto é importante a gente ter consciência do mundo da criança e autoconsciência sobre o nosso mundo diante dessa criança. Hoje, o nosso tema vai ser discernimento, e eu dou as boas-vindas para o doutor José Carlos. Muito obrigado, Regina. Feliz ano novo para todos nós. Um ano novo auspicioso, eu desejo, e esperançoso, que é o mais importante. Sim. Eu quero começar esse encontro nosso, do começo do ano, citando o Paulo Freire, que é um pedagogo muito importante aqui do Brasil, né, e do mundo, de certa forma, porque atravessa fronteiras. Ele diz que é muito importante a gente diminuir a distância entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Porque quando a gente consegue fazer isso, adequar a fala à prática, a gente realmente está fazendo uma diferença. Então, a gente fala muitas coisas, né? Eu sou ligado muito a essa questão de famílias, né? E trabalho também com médicos, tento a medicina pedagógica, né? Também trabalho com professores na formação de pedagogia, Waldorf. E não é que seja um incômodo, mas uma coisa que fica sempre batendo na minha cabeça é se a gente sai daquela conversa, sabe? Se a gente sai daquele proselitismo, daquelas coisas difíceis, né? Vamos falar, citar vários autores, que eu já comecei citando Paulo Freire, né? Mas a gente começa a citar Sócrates, sabe? Que é muito bonito, acho até simpático, mas assim, eu sempre tenho aquela questão, o que é que eu faço com isso, né? Então, Uhum. porque às vezes pode até soar um pouco pedante, um pouco, sei lá, um pouco snob, né? Empáfia, né? De falar muitas coisas e a gente fica nesse palavrório. Como eu trabalho com famílias, eu percebo que os pais, às vezes, eles querem alguns procedimentos práticos, né? Como tudo na vida, né? E o médico é um pouco prático, né? O médico, a gente filosofa bastante e tal, o psicólogo também resolve, mas a gente tem uma hora que tem que falar, bom, tudo bem, achei muito bacana, mas como é que eu faço para este meu filho me obedecer? Vai, curto e grosso. Como é que eu trabalho isso daí, né? É um pouco isso. Então, um pouco dessa nossa conversas aqui, dessas nossas conversas aqui, né, que a Regina tão graciosamente abre esse espaço, é para tentar não ensinar, né? Muito pelo contrário, mas tentar trazer à baila, né? Trazer à tona esses questionamentos. Por isso que os assuntos, às vezes, a gente não tem uma resposta adequada. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o discernimento, né? Chega até a ser quase uma provocação, né? Porque falar de discernimento em pleno século XXI, onde a palavra atual, o que que é? Talvez, né? A gente nunca tem uma... O que que você acha disso? Talvez. Quer dizer, então, esse discernimento, acho que quero começar trazendo um pouco o que significa, né, discernimento. Essa Uhum. capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Isso é discernimento. Se a gente for cortar, se a gente for pensar em cerne, o cerne é aquela parte mais dura da madeira, mas o cerne também é aquilo que é o mais importante, é o âmago da questão, a coisa mais importante, mais significativa é o cerne. Então, discernir é realmente ter um bom senso, é ter um equilíbrio, né? E escolher entre o certo e o errado. Bom, Uhum. isso daí já dá pano para muita manga, né? É, Porque o que que é certo, o que é errado, é. né? A gente pode Zé, filosofar. Pode, e pode antes falar, da querida. gente, eu quero falar da parte
prática, que eu acho que esse é um ponto importantíssimo. É, então, de um médico, ou diante de uma criança que se joga no chão, ou diante, né? A gente precisa saber, mas o que eu faço, né? E também, por que que eu estou dizendo isso? Porque a antroposofia, na sua sofisticação, o que eu gosto na formação biográfica e na biografia humana é que a gente olha muito para o alto, mas põe as mãos e os pés na massa. Sim, né? E o quanto eu queria trazer isso como um valor de você conseguir correlacionar conceitos e como é que eles impactam, e discernir como é que aquilo impacta na sua vida. Então, eu só queria dizer isso da parte prática. Então, às vezes, a gente entra por mundos mais sofisticados, assim, conceitos, né, o que você disse, mas, assim, como é bonito quando a gente é capaz de traduzir aquilo em ação. Pronto, não resisti, Zé. Não, É, pois é, mas é ótimo, muito, muito bom isso. E dentro da pedagogia, né, vamos falar da pedagogia, a gente trabalha com a antropologia. uhum, Então, eu acho que isso ajuda um pouco nesse discernimento, né? Porque, por exemplo, eu posso falar com uma pessoa, falar com você, ou falar com a Marina, com a Gisele, com quem estiver nos ouvindo, e cada um tem sua opinião, né? Nós não somos obrigados a ter a mesma opinião. Mas quando a gente pensa no discernimento, a gente pensa em bom senso. E senso é uma sensatez. É uhum. algo assim que a pessoa ela é prudente, ela é aquele caminho óbvio, de certa forma. Então, dentro dessa obviedade, se a gente for olhar do ponto de vista do nosso personagem aí, que é a criança, existem certas situações, por mais que eu pense alguma outra coisa, por mais que dentro do meu discernimento eu acredite que o caminho a ser conduzido é aquele, às vezes, e talvez a imensa maioria das vezes, na antropologia, oi, fugiu? Não, não, Está me tô ouvindo? aqui, tô, Ah, tô tá, te aqui ouvindo. fugiu a tá. Na, na antropologia, a criança de uma certa idade, ela vai responder dentro dos parâmetros daquela idade. Isso já dá um caminho a seguir. Vou dar um exemplo bem simples. Faz de conta, um casal, né, resolve ficar junto, né? São dois jovens, vamos pensar em jovens, assim, ficam juntos, tal. De repente tem um filho. A partir do momento que tem o filho, essa configuração familiar, evidentemente, já se torna diferenciada, né? Até então eram só dois jovens, não tinham um ritmo, ou tinham o ritmo da vida deles. Tá tudo certo, tá tudo correto, não tá? Vamos entrar no critério de julgamento, mas entra um terceiro elemento, uma criança, que precisa do quê? A criança, né, qual o discernimento que a gente fala? Ela é prioridade. Então, por enquanto, agora ela é prioridade. Então, o ritmo se modifica? Certamente se modifica. Por quê? Porque, sabe, aquela coisa que eu falo, né? Tem que ter comida na geladeira, né? Sabe, quando a gente tá assim, tranquilo, a gente sai para comer fora. Ah, hoje não vamos comer, come um sanduíche, sei lá, pede comida em casa, aqui no Brasil, pizza, pede uma pizza, não sei o quê, sei lá. Mas com criança fica difícil, então você já modifica a ordem natural das coisas. Então o bom senso indica, quando a criança é pequena, alguém vai ter que voltar os olhos para as necessidades da criança pequena. E isso é o bom senso. Aí nesse caminho do bom senso entra uma série de situações que aí a gente tem que mais ou menos observar nessa questão prática que você trouxe, Regina. Porque, por exemplo, o ritmo é importante? É importante. Para criança, ritmo e respiração, o próprio Steiner fala, se preocupem só com ritmo e respiração, o resto as coisas vão caminhando. Então, a respiração nesse processo de ansiedade, de, por exemplo, colocar a criança para mamar vendo televisão, sabe? Ou então no meio de uma bagunça, ou de repente tem uma festa de aniversário que eu não vou poder perder, que é do meu amigo querido, tal, e eu levo meu filho de meses, ou levo meu filho de 1 ano, 2 anos. Então, aí faltou um pouco de discernimento. Por que que eu estou falando isso? Porque dentro da vida da criança, dentro das necessidades daquela faixa etária, essas situações vão
vão, de certa maneira, invadir essa criança e alguns problemas acabam acontecendo. Algumas pessoas falam assim: ah, mas a criança tem que seguir o ritmo dos pais. Eu concordo. Mas desde que não seja um ritmo caótico, desde que não seja um ritmo doentio. E onde que eu me baseio nisso, né? Quem sou eu para falar qual é o ritmo do casal? Eu me baseio simplesmente na questão da criança. Então a gente sempre avalia a criança e tenta ver se esse conjunto ele está adequado ou se ele não está adequado. Aí precisa um pouco de bom senso e saber qual o caminho que a gente fala. Senão fica esse palavrório que eu falei do Paulo Freire. A gente fala muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas na prática, como é que a gente pode resolver isso? Infelizmente, talvez, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Então, numa vida de casados, não é casado assim moralmente, de papel passado, mas uma vida onde existe um pai, uma mãe, uma criança, a gente precisa ter um olhar para a criança. E nisso a gente tem que abrir mão, às vezes, de algumas regalias ou de algumas coisas egóicas que a gente tem. E é isso, né? Então, tem pessoas que ficam absolutamente tranquilas em relação a isso e tem pessoas que ficam muito em conflito com isso. Uhum, Esse conflito é que falta um senso, falta uma direção, falta uma sensatez. Aí fica difícil, porque, por exemplo, a partir do momento, né, que eu vou discernir aquilo que é certo e aquilo que está errado, eu não posso pensar só no meu ego. Porque se for uhum, só no meu ego, eu não vou casar, não vou ter filho, porque aí é mais fácil, né? Conviver comigo, embora às vezes seja trabalhoso, é mais fácil do que eu conviver com o outro. Porque quando eu convivo com outro, eu vou ter que abrir mão. De repente, eu quero passar as férias na Bahia, ou eu quero ir para o Porto aí, vai, né, na terrinha. E o meu companheiro ou a minha companheira quer ir para a França, ou quer fazer, sei lá, quer uhum, viajar para o Brasil, para o México. Estou dando um exemplos assim bem bobinhos. Enquanto a gente não entrar nessa sintonia, por exemplo, tá, tudo bem, vai, eu não quero ir, mas eu vou, vai. Eu queria ir para a Bahia, mas a pessoa quer ir para a França, vai, digamos assim. Se eu não aceito isso interiormente, qualquer probleminha, se tiver um mosquito, tá vendo? Eu sabia que a gente não devia vir para a uhum, França. Tá aqui tem muito mosquito. Aqui, sei lá, entende? Porque a gente projeta muito as coisas do no outro. Então, em relação à criança, né? Se eu não fecho isso, se eu não abro mão e sempre responsabilizo o companheiro ou a companheira, ou pior ainda, se eu criança. responsabilizo a criança dessas minhas angústias, desses meus caminhos, que eu não queria fazer assim, eu não queria ser pai, eu não queria ter um Uhum, filho. Isso eu, às vezes eu ouço isso no consultório. Puxa, eu não queria ter o filho, ele veio, tudo. Aí, eu faço até umas perguntas um pouco cruas, né? Às vezes banco do tonto, né? Falo, ah, então tá bom, você não queria ter o filho, mas vamos pensar assim, esse filho realmente é seu, né? É seu filho, então. Então, é que essas coisas que é uma carta meio de biografia, né? A partir do momento que é seu filho, só tem duas situações. Ou você assume, e isso envolve uma série de situações, ou então você não assume, mas tenha isso na consciência que isso é uma escolha sua. Não projete, mas eu não queria ser pai, mas eu sou pai. Eu não queria que fosse menina e um menino, essas bobagens, né? Eu não queria ir para lá, mas eu tive que ir. Então, acho que uma coisa importante em relação ao discernimento é que essa escolha de um caminho certo e errado, ela depende exclusivamente de nós. Isso é o primeiro passo da consciência, né? Aí você fala, mas isso depende, isso vem com a idade. A gente sabe disso. Mas eu estou falando aqui na frente de uma biógrafa, ela me corrige se eu estiver errado. uhum, É lógico que a idade talvez traga alguma coisa. Eu quando tinha 21 anos, 22 anos, eu era muito cuca fresca. Lógico, hoje em dia eu penso um pouco mais, né? Mas necessariamente não é só o passar dos anos que me traz isso, porque eu conheço pessoas até mais velhas do que ainda têm uma certa imaturidade. Não estou falando que eu seja maduro, mas eu digo assim, a gente trabalhar essas questões de consciência é o nosso dia a dia. uhum, Então, o discernimento, a escolha, mesmo de um caminho errado, mesmo de uma situação,
a maturidade e o equilíbrio é que a gente chegue desse nosso eu, dessa nossa individualidade, é assumir isso. Fala assim, pisei na bola. Uhum. Ou, sabe, tipo assim, e isso eu acho que a coisa mais importante do discernimento não é ficar só, então, vamos escolher o bom do mal, o que que é bom. E às vezes a gente que tem filhos, né, Regina, a gente tropeça o dia a dia, porque não tem cartilha para os filhos, né? Quantas e quantas vezes eu, nossa, eu já fiz tanta bobagem com os meus filhos, acho que até que continuo fazendo, e não é que tem que perdoar, mas assim, olha, me desculpe, às vezes falta um pouco de bom senso, às vezes uma palavra um pouco mais atravessada, que certamente falei milhares de vezes, tal. Eu não estou dizendo que isso tudo é perdoado, mas chega um determinado momento que dentro desse meu discernimento, eu olho para trás e falo, olha, dentro daquela consciência daquela época, eu sinto muito, mas foi o que eu consegui resolver. Uhum. Nossa, eu tive filho muito cedo, né? Hoje eu já sou avô, mas eu tive Quantos filho na anos é? faculdade, com 22 anos. Nossa, Na que... rua. E Opa, tem agora? alguém? Espera aí que eu vou fechar. Ah, Pode tem falar, alguém estou aqui com ouvindo. o microfone. Aliás, eu vou... Opa, Aisé, eu acho que eu fechei o seu, desculpa. Pro- Essa sou Você eu. queria falar Bom, alguma coisa, Regina? Pode falar, queria, por e favor. queria dizer para as meninas, né, podem colocar as questões, mas eu quero trazer uma coisa que, assim, que eu acho importante. Porque nesse papel, quando a gente vira adulto, uma coisa é ignorância, assim, uma coisa é a nossa humanidade em errar, e a outra coisa é a nossa assim, a nossa falta de responsabilidade, né? E aí acho que o discernimento, assim, porque tem hora que você fez o seu melhor e tá bom, mas essa, assim, não dá para, na maternidade e paternidade, tirar essa responsabilidade. Aí eu quero pontuar duas coisas. Bom, falar uma coisa biográfica, você falou que foi pai aos 22. A minha mãe, ela me teve com 38, 39, assim. E era interessante, porque ela era a mãe mais velha da escola. Chegou uma fase na minha vida que tudo que as outras mães deixavam, tipo, ir na discoteca, ela não deixava. E tudo que as outras não deixavam, tipo viajar, ela deixava. E só lá na frente eu entendi isso. Então, eu acho que esse é um exemplo que conforme esse lugar, você tem uma visão mais ampliada ou não. E a pergunta que eu tenho, que é o seguinte: hoje o que eu tenho visto, e quando eu estou com meu netinho aqui, eu faço um exercício, né, de tirar o celular da mão, porque a tentação da gente tá assim, eu acho que essa questão do celular é um risco enorme, mas o que acontece porque não ter discernimento é adiar um problema. Ter Uhum, discernimento é chato. Tem hora que você uhum, fala, preferia não saber. uhum. Preferia não ter ouvido o Zé Carlos falar, porque agora eu sei. É, mas não assim, essa falta de discernimento nos pais, como é que ela vai se refletindo na criança? Ok. Então, eu acho que qual é o grande prejuízo dessa falta de discernimento? É a gente projetar para a criança tomar uma decisão que não compete a ela, porque Uhum, isso é do nosso pecúlio, né? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, né? Dar um exemplo bem simples que eu vejo isso praticamente todos os dias. Agora não das férias, mas na época das escolas onde eu trabalho. Então tem aquela coisa, mas hoje está muito frio e ele não vai. Ok, né? Sei lá, pode ser, ou está muito calor ou tal. Então, nessa situação, eu escolho isso. Eu não estou querendo entrar no mérito que está certo ou se está sim, errado. sim, sim, Mas, por sim. exemplo, eu fiz uma escolha. E às vezes essa escolha é uma escolha infeliz, porque vai dar prejuízo, sei lá, alguma coisa assim. Se isso é o tempo todo, essa falta de senso, ou essa coisa muito, não muito rigorosa, ou fica muito assim, solta, a criança vai tendo uma insegurança, porque Hum, isso também é uma questão. Hoje em dia, no discernimento, nesse bom senso, né, que é uma coisa difícil, um bom senso, mas nessa escolha, a gente bate muito.
com todo aquele egocentrismo da criança, que a criança quer porque quer, porque quer. Na E hora aí que ela. tudo bem, na hora que ela quer. E assim, não adianta brigar por conta disso, que todos nós talvez nem tenhamos mais lembrança, mas isso é inato do ser humano. O ser humano quer porque quer e quer. Ele não tem repertório psíquico ainda para suportar a frustração. E tem crianças que nem sabem nem o que é isso, e jamais tem isso, né? Aquelas que se jogam no chão, aquela coisa toda. E bom, aquele salseiro que é comum acontecer. Então, né, nesse senso, às vezes significa que a gente vai contrário à criança, fala assim, não, você vai. Como eu não tenho isso muito dentro de mim, ou isso não está muito forte, essa autoridade ainda está um pouco em formação, eu tenho que corroborar esse meu discurso. Então, eu vou explicar muitas coisas para a criança. Então, isso, voltando àquela questão prática, talvez na antropologia não cabe para uma criança pequena as explicações. Isso também tem que fazer um recorte, não significa que eu sou um cara autoritário, que é tudo comigo é na ponta do chicote. Não é essa a ideia. É porque não tem sentido para a criança essa explicação. Até porque ela não ouve. Não que ela tenha problema de audição, mas ela não percebe, ela não entende, ela não tem ainda essas características de ouvir e falar. Isso talvez nem os adultos, alguns adultos nem tenham, mas assim, as crianças realmente não têm. Não tem. Então, se eu falo, explico tudo, na verdade, eu estou tão fragilizado nessa minha individualidade que eu vou arrumar argumentos. Mas olha, se você não escovar o dentinho, uma criança pequena, tem um bichinho que vai entrar e vai fazer um buraquinho, tudo. As pessoas não se dão conta que a criança pequena, o pensamento é concreto, não é abstrato. E ela vai achar que tem bicho, ou sei lá, olha, vão ficar quietinho. Antigamente aqui no Brasil falava, não sei se você lembra disso, Regina. Eu lembro de minha mãe falava isso. Se você não ficar quieto, o homem do saco vai te Ah, pegar. O homem do saco é um personagem, né? Você sabe quando eu era pequeno, só fazer um preâmbulo aqui. Lá na região, tinha um homem, um mendigo, né? Que andava com o saco nas costas recolhendo lata. Eu tinha um medo daquele homem, porque eu achava ele vai me pegar. Porque isso daí nada mais é do que você transferir a autoridade para uma outra situação. E no universo concreto do pensamento infantil, a gente acredita. Então, isso corrobora essa autoridade que é falha, né? Então, tadinha, minha mãe usava esses recursos, né? Ela usava esses recursos, tal. E se ela estava certa, se ela estava errada, não sei, ela é minha mãe, né? Mãe a gente perdoa, e eu já fiz as pazes com ela me deu tanto amor, essas coisas ela fez mesmo, tudo bem. Eu não fiz, mas ela fez. E de qualquer jeito, quando a gente traz essa situação, quando a gente inventa uma história dessa e a gente entra nisso daí, esse caminho é um pouco tortuoso para a criança. Ela fica insegura, porque o pai, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas se eu for falar não para o meu filho, aí é difícil, ele já fica. Aí tem as desculpas. Ele fica tão pouco tempo comigo, aí ele vai sentir que eu não amo, tudo. Então, como se a criança, né, tivesse esse poder. A criança é bem poderosa, mas como se a criança tivesse isso, a gente fica muito fragilizado em relação à criança. Então, uma falta de discernimento, principalmente do discernimento negativo, porque falar para a criança assim: ah, vamos na Disneylândia? Ai, vamos. Vamos comer bolo antes do almoço? Vamos. Vamos comer, não precisa comer não, toma um sorvete, tá, tudo bem. Se você ficar sempre no oba-oba, nunca vai ter problema. Mas, em compensação, a hora que acontecer uma frustração, e vai acontecer milhares de frustrações, com muito mais intensidade, né, porque ela não está acostumada à negativa, aí a coisa vai complicar. E o que que a primeira coisa que a criança vai sentir nesse adulto que me oferece tudo, me dá uhum. tudo que eu quero, ele me dá, eu não posso contar, porque é como se fosse um igual. Então, essa hierarquia que deveria ser Ah, assim, dos sim. pais, Sim. essa horizontalidade nesse discernimento, aí complica muito, porque é mesmo que eu chegar com uma criança pequenininha, né? Pequena, primeiro setênio, vai até os 7 anos, no geral. A gente fala assim, o que que você quer fazer hoje? Quer dizer, você tá, às vezes a gente fala isso, mas você tem cacife, você tem, né, você tem força para admitir que você vai cumprir aquilo que ela quiser, porque de repente eu conheço bastante a criança, eu sei que ela quer ir na casa da vovó, que é embaixo ali da minha rua. Tudo Uhum. bem. Mas e se ela inventa uma outra coisa? Fala, não, isso não.
Ué, por que que você ofereceu uma coisa que você não pode cumprir? Isso é o bom senso. Então, sei lá, de repente, o que que você, tá frio, vai, tem essa blusinha azul, essa blusinha vermelha, para não dizer que a gente é autoritário, vai. É isso. Que é Ah, concreto, mas eu não quero, olha, essa blusinha azul, então tem horas que isso é muito importante, esse encaminhamento para a criança, porque isso é o que dá segurança, é isso que ela fica uhum. segura, psiquicamente eu estou falando. Ela começa a perceber e vai entendendo das maneiras mais variáveis no dia a dia, que o meu pai ou a minha mãe, às vezes ela é brava, às vezes quando ela fala não, é não. Mas assim, tem um quanto de amor, tem uma quantidade imensa de carinho, que isso não fica uma coisa assim bruta, estúpida ou autoritária, exagerada. O que me assusta, sabe, é que esse discernimento está tão assim, esse bom senso, né, que também é uma outra definição de discernimento, ele está tão assim longe de muitos e muitos pais, que eles ficam tão reféns, e eu percebo assim que as crianças, né, percebo isso já há longo tempo de clínica, né, elas ficam ensimesmadas, elas ficam egoístas, mais da conta, elas têm uma dificuldade de frustração imensa, e eu fico preocupado, eu fico falando, nossa, o que serão dessas crianças adolescentes? O que serão desses adolescentes maduros? O que serão desses jovens, né? E eu tenho uma estrada longa já na pediatria, né, nesse trabalho. Então, às vezes eu acompanho alguns casos assim, e às vezes eu falo assim, puxa, mas, né, a vida não te ensinou, mas talvez você não tenha tido bons professores da vida, sei lá, eu vai pensando assim. E às vezes são jovens muito pedantes, muito difíceis, relacionamentos complexos, porque estão acostumados sempre a ter o que São os eles querem, né? reizinhos, né? Vizinhos mandões. É, Até desconstruir isso. A Marina está colocando aqui pode que falar. o que eu constato é que os casais não adaptam o ritmo da sua vida à criança. E aí, Marina, o que eu sinto também, e na fala do Zé, é que hoje em dia, assim, nessa dispersão de mundo, talvez os pais não percebam o próprio ritmo. E muito menos talvez o da criança, não sei, assim, é uma coisa. Agora, o que a gente olha nos biográficos é que realmente tem um custo, é duro para a gente acha que está preservando a criança ou que está sendo bonzinho, como você disse, e lá na frente a dor da falta de limite. Então. Às vezes não ter roupa na época do frio é difícil, né? Porque a gente passa frio, mas a falta de limite é uma coisa que às vezes não é um cobertor que vai funcionar, né? Tem que ser outros ajustes, né? Você sabe o que ela falou, tem tudo a ver, porque é aquilo, né? Por exemplo, estabelecer essa questão do ritmo, né? Então, eu tenho casais no consultório que às vezes eles falam assim, né? Eu acompanho alguns pais, né? Pais homens, né? Os pais. Uhum. E eles falam assim, puxa vida, né? É difícil ser pai e tudo, né? Mas um lamento, né? E às vezes eu ouço essa sensação de que, puxa vida, eu só vou ser feliz, né? Quando eles crescerem, né? Então, traz uma ideia de uma infância muito difícil, né? Como se fosse uma coisa assim muito penosa. Eu só lamento, sabe por quê? Porque é o seguinte, as coisas não precisam ser assim, né? Senão fica muito. Mas, por exemplo, é lógico que a gente pode. Existe felicidade na maternidade, né? Existe felicidade na paternidade. A família ela pode ser feliz. A gente não precisa pegar o chicotinho de silício e ficar se batendo. Mas para isso, eu acho que tem que ter um certo critério, tem que ter um certo discernimento. Então, eu sempre bato nessa tecla, né? Educação doméstica básica. Educação doméstica básica. Criança pequenininha, né? Nasceu a criança, tal. Expectativas existem? Lógico. Primeiro filho, né? Não tenho nem noção. Às vezes a expectativa já começa no próprio parto, né? Por exemplo, meu filho agora vai ter um nenezinho, né? Tá esperando o nenê.
Então tem todo aquele primeiro filho, vai ter toda aquela expectativa, tal. Eu tenho falado para eles assim, falo, olha, é isso, a gente fica mesmo com o coraçãozinho acelerado, então é importante que você tenha profissionais que sejam que vocês confiem, querem ter o neném no hospital, vai antes no hospital, veja. Agora, tenta preparar o coração, né? Porque é Uhum. complicado falar, vai ser assim, 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 a gente não sabe, mas assim, ele vai vir e a gente vai receber da melhor maneira possível. Isso não é uma conversa boba, é um fato, né? Então a gente dá Uhum. essa segurança. Mas eles lá que estão sofrendo, da mesma maneira que eu sofri também quando tive meu filho, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essas expectativas aparecem, é completamente normal, tá tudo correto, faz parte da natureza humana. E aí eu falo numa questão assim da saúde mental, né? Que é um tema tão importante hoje, a gente tem levado isso muito para as escolas. Saúde mental é quando a gente tem a capacidade de se adaptar a novos problemas que surgem sem desequilíbrio. Uhum. Lógico que você fala, mas se eu sou assaltado de repente, sim, a minha saúde mental vai para o buraco, né? Eu fico tenso, eu fico preocupado, vou pensar, eu não quero morrer, aquelas coisas tudo. Mas a ideia é tentar, dentro do possível, ter uma certa serenidade. Ah, eu não consigo, fico nervoso, ok. Mas vamos imaginar que nesse assalto, estou inventando uma novela aqui, né? Que é uma coisa bem trágica. Nesse assalto, depois eu passo um período assim nervoso, tudo, mas eu tento avaliar que, olha, tudo bem, né? Podia ter tido um desfecho mais infeliz, mas não teve. Eu tento, dentro da minha mente, Uhum. trazer uma certa sanidade. Eu dei um Uhum. exemplo bem, bem, bem trágico, É. né? Mas, por exemplo, quando a gente fala em relação às crianças que vêm para o mundo e nascem e tal, tudo é expectativa. E as coisas vão caminhando. Então, né? Educação doméstica básica. A criança, inicialmente, ela toma leite de peito? Está adequado para a mãe? Ela está feliz? Ela está tranquila em dar o leite de peito? Para ela está confortável? É isso que ela quer? E se ela não quer? Ah, eu não quero, sei lá, eu tal. Existe algum pediatra que pode ajudá-la nesse aspecto? Vamos pensar, aí, pá, então, tal, e coisa vai. Depois começa a introdução dos sólidos. Estou falando bem nenenzinho, aí Uhum. introduz os Uhum. sólidos, tal. Quanto tempo introduz, tal. Então, a gente vai trabalhando essa questão da antropologia. Porque chega um determinado momento, da mesma maneira que o parto dura um certo tempo, a mamada também tem que durar um certo tempo, sair das fraldas tem um certo tempo, né? Tem um delta T aí para tudo. Mas a Uhum. gente vai orientando. Aí a criança já começa a crescer. 2 anos, 3 anos. Ah, e a gente vai trabalhando o quê? Trabalhando a autonomia, que é muito Uhum. importante. Trabalhar a autonomia, você capacita o sujeito para ter um bom equilíbrio, para ter uma boa saúde mental, desde cedo. Agora vamos imaginar que eu tenho uma criança de 3 anos que é um reizinho mandão. Eu corto a comidinha e dou na boca dela tudo, amasso a bananinha e tal. Ela vai pegar um pão. Não, deixa que a mamãe corta, deixa que o papai corta para Uhum. você. Então, veja, é aquela história, né? Alguém faz por mim, eu não preciso fazer, né? Tô entrando nesse ritmo. A criança vai crescendo, eu vou sempre poupando-a das situações de confronto, das situações. Eu sempre escolho para ela, no meu discernimento, o caminho mais fácil, né? Uhum. Uhum. Ah, ela quer um Lego. Ai, mas ela. Ah, eu vou comprar esse Lego. Eu não tive Lego quando era criança, mas ela vai ter o Lego. Eu compro o Lego. Entendeu? Nada contra comprar o Lego, mas eu estou falando nessa Sim, situação em sim, que a sim. gente sempre favorece, sempre tudo, sempre tudo. Aí a criança vai crescendo, ela não sabe, né? Como o Siddhartha, né? Não sabia que fora do palácio tem um mundo todo trágico, tudo. Só que os nossos filhos não são Buda, eles não são iluminados. Nada. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o terror, né? Vão tacar o terror, né? Aí começa a aparecer uma falta do quê? Que antigamente a gente falava, hoje é totalmente incorreto o que eu vou falar, mas é só para uma lembrança. Você sujou, você limpa. Aqui no Brasil a gente fala, cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão. Falar Uhum. isso hoje em dia tem até É. processo de que nossa, você é um absurdo tudo. Mas é essa ideia de que a gente capacita a criança a ter consequências das suas atitudes Uhum. dentro da idade que ela tem, né? E do limite. Mas eu Então, vejo hoje em dia crianças de 7, 8 anos que causam um terror na escola, são assim, vêm no consultório
elas não arrebentam porque eu não deixo, mas elas fazem um caos, o consultório, espalha tudo, tal e coisa. Teve uma vez que começou a pegar a caneta, pegou a caneta e começou a querer escrever na parede. Eu falei, não, nessa parede você não pode escrever. Tem um papel, você quer dizer. Com 7, Ah, e 8 aí a mãe anos falou, ah, já. mas em casa ele faz isso. Eu falei, pois é, então, mas é para ensinar para ele, né? 5 anos, Regina. Para ensinar para ele que a casa dos outros não é a casa dele. Isso é desagradável. Mas assim, a gente vai preparando a Uhum, criança para esse mundo que está. Isso é ter um pouco de discernimento. Então, uhum, voltando àquilo que a Marina falou, realmente essa questão rítmica dos pais, essa questão de repente observar os filhos e falar assim, nossa, mas esse meu filho aqui, essa minha filha aqui, é muito folgada, ela é muito espaçosa. Isso não é um problema, porque as crianças são assim, todas são assim, umas mais, outras menos. Mas a minha pergunta, cadê o adulto, né? uhum, Onde está o adulto que chega e fala assim, agora isso não, uhum, agora chega, não faça isso, ou faça isso, agora para. Porque essas diretrizes, esse bom senso, esses encaminhamentos, é o adulto que faz. A criança uhum. não tem gabarito ainda, principalmente as pequenas, elas não entendem muito bem o que é isso. De pegar a canetinha e escrever na parede branca, nossa, até me deu vontade de fazer, mas se eu faço, deixo todas fazerem isso, meu consultório fica uma lousa, né? Uhum, Então, e eu que tive que falar, não pode fazer isso. E a mãe falou, ah, pois é, ela faz isso. Quer dizer, então existe uma frouxidão uhum, desse senso. E essa frouxidão, não é questão moral, é uma frouxidão dessa individualidade que é um pouquinho uhum. mais assim, bamba. A criança entende como o quê? Quem manda aqui sou eu, porque não existe essa hierarquia, existe uma horizontalidade. E é aquele velho problema, né, que eu acho. Os pais, isso é desagradável falar, mas desagradável ouvir, não de falar. Os pais não são amigos. Os Isso, pais são ah, pais. eu gosto disso, assim, essa, eu não sei se eu já mencionei, tem um livro brilhante que chama Momentos de Liderar, e conta a história de uma executiva que levou um grupo de mulheres para o Himalaia, e isso me lembra a paternidade. E aí duas convenceram ela. Tá atrapalhando o meu som, não? Você está Não, me seu ouvindo som bem? está Ah, perfeito. tá. Eu estou ouvindo Aí, bem. aí elas começaram, aí falaram para ela, não, a gente vai subir, a gente vai subir. Estava tendo uma nevasca, ela deixou, e aí essas duas mulheres morreram. E no final ela diz assim, como líder, né? Então, como liderança, o exame que ela fez foi: eu não vim aqui eu vim aqui para liderá-las. Eu quis ser, o meu erro foi, eu quis ser amigável. Assim, amigável não, né? Eu quis ser amiga, enfim. Sim, sim. E, e essa postura, outra coisa que também eu acho bem biográfica, Zé, é a gente ocupar o nosso lugar, assim. Então, qual é o É, papel de um pai, qual é o é. papel de uma mãe? E acho que De um também essa avô, de de uma um avó. avô. Outro dia aconteceu uma coisa linda, né? Então, o meu netinho está com 1 ano e 4 meses, agora vai completar. E agora ele entrou numa fase que ele se joga no chão, assim, fez uma pirracinha. Aí eu olhei para ele e falei: puxa vida, eu não sei lidar com isso, mas eu também não vou comprar. Mas o jeito que eu falei, a carinha que ele. Então, acho que essa coisa do adulto de emanar algo que. Não que ele deixou de fazer, já viu fazer, mas assim, comigo eu falei: não cola. Eu vou pensar, mas assim, tipo. E é Sim. gostoso isso. Agora, o que que acontece? Dá trabalho, dá tempo, precisa de tempo, né? Essa questão A Marina escreveu aqui: os pais não sabem o seu papel dentro da paternidade. Então, É, não sabe. e- A gente não tem esse modelo, né? Isso que você falou, Rê. Posso falar? Você quer falar não mais? pode falar, é Não, isso. não. Não, perfeito. Assim, é um pouco isso, né? Aquilo que às vezes eu falo assim, né? Nas palestras, assim. Quando nasce o nenê, um casal que não tem filhos, nasce o pai e nasce a mãe, Uhum, né? A paternidade é intrínseca ao homem, ao pai, né? E a maternidade é intrínseca à mulher.
realmente não funciona quando o pai quer ensinar a mãe a ser mãe e quando a mãe quer ensinar o pai a ser pai. Então, Muito bom isso. isso, isso fica Isso é muito discernimento. complicado. Então, Precisa de porque discernimento. é interessante que discernir é diferente de confundir. Uhum, Então, quando tem discernimento, não existe a confusão. O uhum. discernimento são coisas. Na verdade, nós, principalmente agora, a gente tem uma tendência muito grande de de ser exagerado nas coisas, assim. Exagerado em que eu falo? Por exemplo, a gente gosta de complicar e as coisas são aparentemente simples. Eu não estou falando que não são difíceis, mas aparentemente é Perfeito, muito simples. perfeito. Então, nessa questão da maternidade e da paternidade, eu acho fica um pouco mais confuso, aí sim, quando o casal se separa. Porque quando se separa, às vezes, todas aquelas passionalidades vêm à tona, né? Então, todo aquele amor, aquela paixão cai e aí vai. Então, às vezes, quando existe uma briga muito ferrenha entre os pais, às vezes eu ouço assim no consultor, mas se eu deixar com ele, deixar o meu filho com o pai, vai acontecer isso, 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 aquilo. E o contrário também acontece. Mas quando ele está com a mãe, não sei o quê e tal. E a minha conversa, às vezes, não dá para conversar com os dois ao mesmo tempo. Então, eu faço dois colóquios, né? Então, a minha ideia é sempre fazer, bom, então vamos pensar na coisa mais importante que é o filho. Então, nesse filho, ele tem esse pai e tem essa mãe. Você pode casar 20 vezes, você também pode ter não sei quantos filhos, mas é por aqui, não vai mudar muito. Então, a ideia talvez seja interessante a gente pensar assim: coloca as pedras aqui e deixa quieto. Jamais você, como homem, você vai ensinar a mãe da criança a ser mãe, e o contrário também, né? Se a gente pensar numa questão mais espiritual, que talvez não caiba aqui, mas pensando um pouco isso, os filhos escolhem os pais que querem ter. Até, nem vou falar karmicamente, para não ficar uma coisa muito lá em cima, mas assim, até biograficamente, os pais que nós temos são os nossos pais, não adianta. O melhor pai que eu podia ter na vida é o meu pai. E É uma assim vai, e assim vai. determinação, né? E por aí vai. Então não adianta ficar conflitando com esse tipo de coisa. E agora, quando a Marina fala assim do papel dos pais, eu acho porque às vezes ou faltou modelo, né? De repente, às vezes os pais não tiveram pais, sei lá. Ou de repente, bom, meu pai fazia isso, mas eu quero fazer desse jeito. Tá tudo válido. Agora é o momento de você escrever com a sua caneta. Você vai ter a tua letra, você vai usar a caneta que você quiser, você está escrevendo a tua história ali. Vai cometer mil erros. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, meu pai falava isso, eu tinha uma raiva, eu estou fazendo igualzinho a ele. Então, deixa a raiva passar e veja se isso vale para o seu filho ou não vale. Então, esse papel que é feito no dia a dia, essa questão da construção, desta biografia agora, né, revelada como pai, como mãe, como avô também, como professor, como são situações assim que quando a gente tem isso introjetado, que não é fácil, mas é simples, aí eu consigo discernir e quando eu começo a trabalhar isso e me responsabilizar, eu tento, isso é um exercício que eu faço, nem sempre eu consigo, mas quando eu tento trabalhar esse discernimento meu, assumindo as minhas escolhas, aí já fica mais fácil. Porque, por exemplo, esse exemplo que a Regina deu, né, do netinho dela, né? Talvez ela não vai ganhar o prêmio da vovó do ano queridinha açucarada. Talvez não, não vai ganhar um pastelzinho de Belém por conta disso. Mas, em compensação, é uma questão. Eu sou tido e havido aqui como um vovô mais duro. Às vezes eu tenho que tomar cuidado porque se de repente às vezes eu confundo um pouco os papéis e os meus netinhos eles não são meus pacientes, mas às vezes isso eu já fiz umas bobagens assim. Mas no fundo, chega um determinado momento que eu faço um pouco aquilo que eu fiz com os filhos, né? Com os meus filhos que me deram netos agora, na verdade, só um filho que me deu neto por enquanto. Então eu tento fazer um pouco isso. E às vezes eu vejo ele tomando atitudes que eu tomava. Então, eu internamente eu falo, bom, sei lá, esse modelo talvez dê certo, talvez não dê certo, mas só saindo um pouco dessa questão desse papel, essa permissividade que a gente vê mais hoje em dia, né? Isso também não é uma reclamação, mas essa permissividade que a gente vê, talvez mais fácil hoje, porque esses horizontes eles ficaram muito próximos. Eu, talvez
pessoas com mais de 40, 50 anos, tiveram uma austeridade maior na condução dos pais. E agora já isso não existe. Eu nunca cheguei a chamar meu pai de senhor, nem minha Uhum. mãe de senhora, já existia uma coisa mais menos formal. Também nunca pedi a bênção do meu pai e da minha mãe. Isso não aconteceu na minha casa, nunca aconteceu. Mas assim, os meus pais já não estão mais vivos, né? E isso então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque essa formalidade a gente meio que perdeu. Então, hoje em dia ficou muito mais próximo, o que é muito bom, é muito legal isso. Mas faltou uma situação, que eu acho que isso é um pouco complicado, aquela ideia que às vezes o pessoal fala assim, ah, mas isso é muito velho. Isso, então, isso é velho. Pedir a bênção talvez hoje não caiba mais. Isso acho que é velho, já caducou. Mas é antigo e ainda funciona ter autoridade. Então, essa diferença entre o que é velho e o que é antigo, né? Então, ainda é antigo e é legal isso ser antigo, no sentido de que as crianças têm um respeito pelos mais velhos. Isso, ai, mas que coisa antiga, coisa mais careta. Não, tudo bem, cada um. Aí é o livre-arbítrio, tem tanto faz como tanto fez. Às vezes isso não tem uma significação muito grande, mas às vezes tem uma significação muito profunda. Por quê? Porque os pais não colocam essas diretrizes e as crianças não têm esse aprendizado. Então faltou esse papel condutor, esse papel de autoridade dos pais que sinto muito, são os pais. Isso não dá para você terceirizar, é o pai que faz. Então, faz aquela brincadeira, né? A banana não cai longe da bananeira, ela não vai Uhum. rolando, rolando, Uhum. rolando, vai Uhum. ficar embaixo da macieira. Banana é banana, macieira é macieira. Mentira. E eu, às vezes, vejo umas coisas no consultório, não que me chocam, já não fico mais chocado com isso, mas eu fico só pensando, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um sofazinho e tenho cadeira. Às vezes vem a família toda. Vai passar uma criança, vem a Uhum. família toda. Vem fazer uma excursão no consultório. Meu pai, a mãe, bobear, vem a avó, vem todo mundo lá. E às vezes a mãe não tem cadeira para ela sentar, porque o moleque está boletado lá no sofazinho, o pai está lá esparramado, a vovó está do outro lado, e a mãe fica de pé. E tem vezes que as mães ficam de pé assim. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu Uhum. falei, você levanta para sua mãe sentar? Que esse papel não deveria ser jamais o meu, deveria ser o pai que fala isso, mas vamos pensar que o pai está ali só para tirar selfie, né? Ok, tudo bem. Aí às vezes, quando as crianças são um pouquinho mais velhas, para não ficar muito autoritário, né? Consulta assim, ah, esse médico é muito chato. Eu falo, nossa, eu vou te contar uma coisa, assim, né? Para menino, assim, por exemplo. É que aconteceu sexta-feira, por isso que eu estou relembrando. Foi exatamente assim que ele fez. Eu falo, vou te contar uma coisa, um segredo. Um cavalheiro, quando tem uma dama, ele dá o lugar para ela. E a sua mãe é uma dama muito importante na sua vida. Ele ficou me olhando. Aí eu falei, então isso significa que agora você vai levantar. Essa conversa antes é só para Uhum. te Uhum. dourar a pílula. Você levanta e deixa ela sentar. Quer dizer, é a conclusão. Você não fica, tá, que bacana isso que você falou. É. A prática, você tira essa bondinha daí, meu bem, e deixa a sua mamãe sentar aí. Mas é uma coisa que às vezes passa batido. Então, isso que a Marina falou do papel, é isso. O nosso papel, ele fica, às vezes, com uma sedução de que eu não quero queimar meu filme com meu filho, sabe? Eu quero ser legal, Uhum. eu quero aparecer nas fotos, eu quero ser o melhor amigo dele. E é um ledo engano. O melhor amigo dele não seremos nós. Uhum. E eu acho que isso é saudável, sabe? Psiquicamente. A gente não precisa ser inimigo do nosso filho, Claro, claro, claro. mas Mas se for essa coisa idílica, preciso, né? então, e aí é que tá, é um gesto de amor, se for preciso ser. Quer dizer, não é que a gente é, a criança pode até achar que é, ou adolescente, mas é essa questão do levar, enquanto é você que está ali neste papel. É, Zé, eu vou te falar uma coisa. Eu chamava de senhor, senhora, assim, tinha essa coisa, mas a bênção era sagrada, né? O pedido Então, da. E aí é tão bonitinho porque a gente tem essa coisa com o nenê, mas uma vez eu li uma autora que eu gosto muito, que é a Clarissa Pinkola Esté, e ela fala assim, que a bênção, quando a gente recebe uma bênção, não é que você dá alguma coisa,
dar a bênção é como se você desejasse que aquilo que está no outro emanasse, assim, né? Sim, Viesse. sim. Porque se E tiver a bênção e a reverência, tem um sentido. Porque, por exemplo, existe uma reverência muito grande quando eu chego para a criança, eu não tem mais bênção, não é mais senhor, tal, mas eu uhum, chego e falo assim: eu sei o que é bom para você, porque uhum, eu sou seu pai. Isso é uma bênção. Por quê? É importante que nesse mundo de meu Deus, ele saiba que tem alguém que está do lado dele. Necessariamente não concorde com ele. Pode ser que ele não concorde, mas ele está do lado dele e ele assume essa postura. Então, talvez, né, não sou, eu sou otimista, mas assim, eu não fecho os olhos para essas situações que eu vejo. Muitos dos problemas que eu vejo é porque falta realmente essa postura, falta esse discernimento. Vou uhum. dar um exemplo bem prático. Eu já atendi uma criança de 12 anos, uma menina, 12 anos, ela veio com a avó, e a questão dessa vovó é que ela estava falando assim, ah, então, doutor, eu vim aqui e tal, porque só passa esses remédios, né? Esses remédios esquisitos, né? Essas coisas esquisitas aí. E essa minha neta já passou há muito tempo, ela tem uma asma, não sei o quê. E a menina no celular, o tempo todo no celular, né? Tá lá. E então eu queria passar num pneumologista e queria que o senhor desse algum medicamento. Bom, contou uma série de histórias, assim. Aí, né, a gente se faz de bobo, né, porque faz parte da profissão também se fazer um pouco de bobo, né, ah, então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A menina é tranquila lá. Eu falei, agora vamos desligar o celular só para gente conversar um pouco e tal. A custo foi isso, mas tudo bem. Aí comecei a perguntar da vidinha dessa moça, né, uma moça, 12 anos, né, uma menina Uhum, moça. sim. Obesa, tem esse lado, não é, isso não é uma gordofobia, tá, mas Uhum. essa Claro, característica, não. para não falar sendo cuidadoso. Muito ansiosa, né? A gente já pega, já pesca um pouco nisso. E aí tem aquela ideia, né? Que horas que ela acorda? Ah, então, acorda 10, 10 e meia. Tá. Que horas que ela dorme? Ah, dorme tarde, doutor, meia-noite, uma hora ela ainda está acordada, tal, e coisa. E o que que você faz assim à noite, antes de dormir? Ah, então, vê algum filme, né? Ah, um streaming, né? Que hoje é tão famoso, tal. Não, eu fico no celular conversando, tudo. Bom, resumindo a história, o bandido não é que é o celular é o bandido, tal. Mas assim, essa frouxidão. E eu perguntei assim aquela pergunta chata, né, que eu faço. Tá bom, e assim, o que que ela faz em casa assim? Era como se fosse uma intromissão erótica que eu estivesse fazendo, né? Não, assim, ela lava, sei lá, alguma coisa assim, lava a louça, arruma a cama, nada, doutor, não faz nada. Aí eu fico pensando, puxa, vai ser difícil uma moça dessa de 12 anos, aí ela tem que ter asma mesmo, né? Como é que desenvolve asma? Ah, então, quando ela vai na escola, acontece uma coisa, ela fica com falta de ar. Então já somatizou isso, né? E hoje estava lindinha, estava bonitinho, assim, tudo certinho, não tinha nada demais, mas ela já está nas bombinhas da vida, nos corticóides, essas coisas todas, né? Aí eu, né, perguntei assim, como quem não quer nada, falei assim, a senhora nunca pensou em colocar sim, algumas coisas assim para ela fazer, tudo? Ah, então, eu penso, mas aí é difícil, né? Porque ela fica chateada, aí ela desencadeia a crise, né? Eu fiquei pensando, nossa, às vezes o mundo fica muito cruel pra gente, né? Porque, lógico que essa senhora e possivelmente a mãe, que nem compareceu na consulta, eles ficam muito preocupados com a menina. Ok, tá tudo correto, mas enquanto você não discerne o que é esse caminho e você deixa porque aí, veja só, desencadeia a crise, nossa, é a crise de bronquite. Aí a gente vê aquele Aí barulho todo lá mundo fora, entra em pensa que é crise, ladrão, né? tudo é aquilo. Mas assim, salutogenicamente ninguém trabalha. O que Uhum. que seria interessante? Foi o que eu falei, tirar celular. Ai, parecia que eu estava arrancando a amígdala da menina. Então, assim, organiza os horários, porque dorme tarde, né? O corpo físico não trabalha, o hormônio do Faz crescimento esporte. liberado. Então, aí é difícil você falar com uma adolescente, uma pré-adolescente que ela é gorda. Eu jamais ia falar isso, mas você fala assim, você, né, com delicadeza, assim, está um pouco acima do peso. Tá tudo bem para você isso? É lógico que não estava tudo bem, né? Falei, então, era interessante procurar tudo. Eu falei um monte de coisas, assim, na verdade, de remédio niente. Passei nem remédio, né? Aí quando ela falou, então vai lá, vai tomar algum remédio? Eu falei, vai, tudo isso que eu falei para a senhora é remédio.
o ritmo, celular, atividades, tarefas domésticas, diminuir essa quantidade exagerada de carboidrato, que a menina come 500 coisas, vamos procurar uma nutricionista para ajudar. Talvez seja interessante procurar um psicólogo, porque ela é muito ansiosa e ela é realmente não tinha mais unha, sabe? Quando corta tudo, tem os cotoquinhos. Uhum. E de repente, às vezes, por ansiedade, ela come, 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 e aí está obesa. E um pouco dessas crises, elas estão ligadas a essa questão ansiogênica. Uhum. Porque um dos fatores dessa questão asmática não é nem a falta de ar, mas é que não solta, né? Então, Solta o ar. então Uhum. fala. Então, tem muita coisa para fazer? Tem. Mas eu vou ser sincero para Eu, você. Eu fiquei com a minha consciência tranquila de ter esse discernimento, de falar assim, olha, eu posso orientar da maneira mais honesta que eu aconselho. Agora, tem que operacionalizar mudanças. Então, esse exemplo que eu dei, eu penso muito nisso que a Marina falou desse papel, né? Qual é o papel? O papel é, de repente, tornar a vida mais difícil? Eu não sei, mas assim, quando eu falei isso para essa senhora, eu falei assim: isso que eu estou falando para a senhora tem sentido? A senhora acha que isso é uma loucura? Não, doutor, é isso que eu penso, tal e coisa. Eu falei: pois é, então. Agora vamos ter que operacionalizar esses pensamentos. Então, para tirar o Uhum. celular é Então, relativamente simples, né? E aí Zé, vai. e aí eu vejo, eu estou falando muito, meninas, continuem, podem fazer perguntas, colocações, mas e é aqui que eu vejo o sentido da nossa conversa, porque 12 anos dá tanto tempo para tanta coisa, né? No segundo, assim, essa coisa da criação do hábito, é, né? Assim, tá em tempo, tá bom, vai ser um pouquinho mais puxado ou não, mas assim, essa visão de olhar e falar, nossa, como é que eu vou fazer isso? Mas ter a visão do que é, do reflexo que fazer isso vai trazer, não no peso, não na asma, mas na biografia, né? Sim. Então É é porque não é muito. achar confusão, né, Rê? Não é ficar. Eu sempre falo isso assim, né? Porque às vezes você vê algumas situações assim. Eu não estou elencando problemas, né? Porque senão fica fácil. Não, Ah, mas olha, né? é A gorda, é gente não está obesa. apontando, Não não é se isso. trata de Mas assim, apontar. a minha preocupação é o que que eu faço com isso, né? Isso. Porque a partir do momento que isso fica consciente ou fica claro para mim, não tem uma solução mágica, nem com antroposófico, nem com Uhum. alopático. No geral, a gente não tem soluções mágicas. A solução é tentar trabalhar isso e às vezes com muita dificuldade. Mas, por exemplo, se eu tenho isso interiorizado, se eu tenho consciência disso, mesmo sabendo que é difícil, isso acaba me motivando a algum processo de mudança, então eu acho que aí já está valendo a pena. Os resultados, eles virão, talvez mais cedo, talvez depois, eu não sei. Mas eu tenho absoluta certeza, pensando nesse direcionamento com as crianças, né, e com jovens, eu tenho certeza que funciona, porque você fica junto, sabe? Você não está criticando. E a Uhum. adolescência é mais complicado, né? Porque de repente na adolescência tem esses embates, porque o adolescente, né, ele tem essas dificuldades de aceitar o próprio corpo, não sabe direito qual é a sua missão aqui, não sabe direito, ou até sabe, mas, por exemplo, começa a questionar os valores dos pais, né? Que o pai sempre fala para não fumar, mas ele fuma. O pai fala para não beber, mas ele bebe. O pai fala. Meu pai sempre fala esse discurso que não. Tem um garoto que fala assim: meu pai fala que não é para mentir, mas ele é um mentiroso, porque vai desconstruindo. Então, mas a gente não pode ficar se encolhendo em relação a isso ao adolescente. A gente não é para mentir também, porque o adolescente é verdade, né? Uhum. Mas assim, a gente começa a se posicionar. Então, o discernimento quando a criança é pequena é de um jeito. O discernimento quando é o jovem, é outro. O discernimento quando é adulto é outro. Mas todos esses discernimentos, eles são envolvidos com compreender a situação e separar o certo do errado. E, de repente, para isso, tem confronto. Confronto sempre existe. O chato do humano é que o humano é confronto, né? Estou sempre confrontando, né? Porque nem todo mundo acha que aquele filme que eu vi, aquele livro que eu li é o melhor do mundo, né?
E é nessa Então é troca que difícil. cresce, né? É, Sem o encontro do confronto, não cresce. Eu vou até tirar uma foto para contar, se as meninas ainda não sabem, dia 15, dia 17, na Sociedade Antroposófica, o Zé vai falar aqui online também, sobre adolescência, e esse é um tema, assim, que... isso é um tema espinhudo, né, Rê? Esse é um tema Mas é espinhoso. motivante também. Ao mesmo tempo, é muito motivante. E agora eu sempre rezo para os meus pais agradeceram, né? Porque também não foi fácil. Então a gente olha para isso assim de um outro lugar. Zé, que mais, querido? Gente, meninas, alguma pergunta? Vocês coloquem. Falar E um pouco Zé, sobre o censo, né? Fala, pode falar, pode querida. falar, alguém abriu aqui. Eu falei Ah, deixa, um deixa eu pôr pouquinho. aqui no. Pronto. Gisele. Isso eu trabalhei 25 anos numa escola, né? Então, o que a gente vê às vezes é esse ritmo dos pais mesmo, vocês até falaram, né? Esse ritmo corrido, eles acabam não olhando e se desresponsabilizando dessa educação, né? Então, ele atribui essa educação à escola, ao médico, a sei lá, leva no balé, no inglês, todo mundo tem responsabilidade com essa educação, menos ele, né? Às vezes você chama esse pai para a escola, ele fala, mas eu não posso, eu não tenho tempo de ir agora, eu não posso, Uhum. né? Então, eu acho que tem acontecido muito isso por conta desse ritmo corrido aí, dessa vida corrida que tem. Então, é só essa colocação, é o que eu via muito. Uhum. Nossa, e você com 25 anos de escola, hein? Você já. A gente sempre brinca assim, né? Professor roubou goiaba do vizinho, né? Aí tá pagando, roubou as maçãs do vizinho e tá pagando os pecados, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, profissão e diagnóstico. Então, isso serve para o professor e serve para o médico também, né? Porque o camarada resolve ser médico, né? E resolve trabalhar em escola, né? E resolve fazer pediatria, né? Quer dizer, não é que roubou goiaba, ele roubou a própria goiabeira, né? Então, o diagnóstico é que é um cara louco, só pode ser uma pessoa louca, né? Trabalhar em escola é muito complexo. Eu adoro, faço isso há muitos e muitos anos. Eu não saberia trabalhar em outro lugar. Mas isso que você falou, Gisele, né? É complicado porque como é que eu falo para o pai esse tipo de coisa? Como é que eu tento explicar para o pai, assim, tentar trazer ele à razão? Porque é uma razão, né? Falar o seguinte, olha, meu bem, é uma tarefa que a gente tem, é uma missão aqui, né? Tem situações, porque essa coisa de não ter tempo, né? Eu tenho um monte de pais aqui que trabalham muitos, né? Workaholic, né? Que trabalham o dia todo e no fim de semana faz a MBA, né? Muito bacana isso, legal, tal. Aí, né, aquela ideia, né? Puxa, mas a criança não vai esperar, né? Ele terminar todos os cursos, não vai, porque de repente quando ela vai, as crianças crescem, né? Vocês sabem disso, né? Essas crianças são terríveis. Elas vão crescendo, não pedem licença e vão crescendo. Aí depois, quando acabar todos os cursos, todas as coisas, a criança tem 10, 11 anos, aí dá aquela saudadezinha, né? Senta aqui no colinho do papai, vamos conversar. Mas aí já não tem mais. Então, eu sempre, né, uma frase assim, a infância é curta, né? Então a gente precisa curtir, né? A gente precisa aproveitar a infância, porque ela é curta e a vida é curta, é assim mesmo. Então, quando a gente fica muito assim, né? Ai, Então, a qualidade de vida está um pouco atrelada a isso, né? Aqui em São Paulo, talvez aí em Portugal também, em alguns lugares, evidente, né? A vida é muito para fora, a vida chama muito a gente, tem muita coisa para fazer e tal. O ritmo da vida das pessoas é um pouco alucinante, às vezes sai muito cedo, volta tarde, quando de trânsito, essas coisas todas. Mas tem que ter um tempo que a pessoa fala assim: hoje eu não vou fazer nada, vou ficar com meu filho, coçar a barriga, ficar vendo meu filho. Não precisa levar ele para balé, para coisa. Até pode levar, mas será que é importante isso? Ou se de repente contar uma história, né? Ou de repente, sei lá, brincar de nada também, né? Porque para não, E a senão às vezes as vínculo, coisas né? ficam tão difíceis assim. Ah, então nas férias, quando eu tirar férias,
eu vou, nossa, nas férias eu vou viajar com meu filho. Então são essas projeções distantes e a vida vai passando. Aí a criança, de repente, não tem esse hábito de encontrar o pai ou a mãe perto. Nunca almoça junto, né? Porque às vezes o camarada sai cedo, volta tarde, a criança já está dormindo. Mas eu sempre pergunto nesses casos, e os fins de semana? Aí tem os fins de semana eu sei lá, vou sair com os amigos, tal. Então, mas cadê a prioridade? Cadê a criança O nessa história? discernimento. Cadê o discernimento? Porque tem horas que é isso. Então, tem que abrir mão de alguma coisa? Ah, tem, viu? Vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente tem que abrir mão. Ah, eu cheguei cansado, trabalhei o dia todo. Pois é, mas à noite a criança está te esperando para Zé, você falar o quê? Contar uma historinha. E aí, mas eu estou exausto. Pois é, então a vida é assim. Um dia você vai ter tempo para descansar, agora não. Fala. quando você fala de abrir, não, eu lembrei do discernir o essencial do acessório, né? Então, o que seria mais essencial para a criança, né? Ela ter a presença do pai ou ir no, sei lá, eu no jogo fazer, sei lá, vai fazer esporte lá com o professor. Tudo bem, ela adora futebol, então ela vai lá no campinho. É legal? É legal, tudo bem. Mas assim, e a qualidade, né? O pai pode ir um dia jogar bola com ele? Estou dando exemplos que é bastante comum isso hoje em dia. Ai, não, ele não gosta, tudo. Então, o que que o pai gosta de fazer? Então, vai passear com ele em volta da casa. Não precisa, a gente, às vezes, eu tenho essa experiência aqui no consultório. Alguns pais, eles colocam narrativas para mim, situações de são confrontos, assim, porque é tudo muito complicado, sabe? Às vezes, tem um grau de complicação muito grande. Ah, pois é, porque eu trabalho muito. E sempre tem um senão, né? Eu não sei se vocês pegam muito isso, o rei aqui, mas acho que no mundo todo, né? A gente culpabiliza um pouco a pandemia por uma série de situações. Até hoje de manhã cedo eu estava falando sobre esse tema. Então, eu trabalho muito com os professores têm esse queixume, né, meio que comum. Ah, mas na pandemia, a pandemia foi fogo, porque as crianças ficaram muito acostumadas com vídeos, né, vídeo com celular. Tem crianças que nunca tiveram contato com o celular e naquele lockdown, né, que ficaram afastadas, o único contato que elas tinham é com o celular. Então, a justificativa é que a mídia eletrônica entrou com muita força na vida delas, que até então isso não acontecia. Mas isso só aconteceu por conta da pandemia, porque se não fosse a pandemia, a gente não tinha esse hábito de ver celular e tal. Ok, eu entendo isso, é verdade, está tudo certo. A pandemia, ela trouxe milhares de problemas, todos nós sentimos muito isso, até perdas pessoais, é evidente. Mas incrível, a gente aprendeu muita coisa. A medicina aproveitou, entre aspas, o aproveitamento da pandemia, porque muitas coisas foram acontecendo. E assim, do ponto de vista também social, a gente teve alguns aprendizados. Por exemplo, eu tive um aprendizado que os meus pacientes que tinham uma saúde mental muito pobre, eles simplesmente eles surtaram na pandemia, quando eles ficaram sozinhos. Eles surtaram. Era uma surtada. Quem tinha uma vida interior um pouco mais rica teve uma certa sobrevivência. Uhum. As crianças, elas começaram a perceber que os pais começaram a ficar juntos, então não via o pai. Tem criança que nem sabia, não sabia do pai, evidente, mas nunca teve o pai o dia todo, full time em casa. Começaram a ter, quer dizer, isso é um benefício, de certa forma. O problema é que quando a vida voltou, tudo voltou ao que era, tá tudo certo. Mas, por exemplo, em relação à mídia, e agora, tem uma mãe que chegou para mim e falou assim, agora, 5 anos o menino, ele só dorme se ver um filminho no celular. É. Então, isso você já jogou a toalha quando você fala isso com uma criança de 5 anos. Doutor, agora. Então, assim, agora, tipo assim, eu mesmo falo assim, eu não tenho mais nada para fazer. Com 5 anos. Então, é difícil, né? Mas assim, desliga o celular. Primeiro, qual o discernimento, qual o bom senso fala assim? Pelo amor de Deus, desliga-se o celular. Até porque a gente sabe dos malefícios que acontecem. Eu não sei se você sabe, Regina, são essas coisas que a gente vai sabendo aí, a gente vai lendo, né, vai acompanhando alguns estudos. Hoje em dia, acha-se, parece que isso tem muita chance de ser realmente comprovado cientificamente, que os homens que usam celular, o uso do celular, ele está associado à impotência masculina. Olha que loucão, que coisa doida.
Mas como assim? Por quê? Porque essa é uma emissão total de raios o tempo todo. Uhum. A gente sabe, E e até de existem estudos. fertilidade deve ter isso também. Sim, senhora, exatamente. A gente sabe que tem estudos que dizem que a gente não deve dormir do lado do celular, porque ele continua emitindo ondas. Ai, mas como é que eu faço para acordar amanhã cedo, se eu não uso o celular? Então, sempre a gente fica atrelado a isso, né? Então, por exemplo, mas se alguém me procura, às vezes no consultório, minhas consultas são um pouquinho mais longas, né? Aí às vezes o celular toca duas, três, quatro vezes assim. Tudo bem, não é que eu fique magoado, mas assim, poxa, naquele horário que a gente marcou, reservou, só para falar com o filho, né? Podia desligar, né? Será que é tão urgente Sim, assim, né? é, Porque atrapalha todo mundo. Então, são essas coisas que a gente fica muito atrelado a isso. Então, essas mudanças, eu acho que elas são muito significativas. Aí o discernimento, ele é importante que a gente faça pensando na criança. Uma criança de 5 anos, ela não deveria dormir ouvindo história no celular. é, Ela não deveria ter contato com o celular do jeito que muitas crianças têm. Ela deveria ter contato com o quê? Com o pai, com a mãe. hum, Para fazer o quê, meu Deus? Para fazer nada, às vezes. Só é. estar perto. Fala Então, como é que foi Zé, teu dia hoje. É isso que eu acho que às vezes a gente perde um pouco, porque falta talvez o que falaram aí sobre esse papel, falta um pouco ficar tranquilo e falar assim, olha, eu vou dar o meu melhor e se disponibilizar para fazer o melhor, né? E nessa disponibilização para fazer o melhor, significa que tem que ter paciência, persistência, criatividade, que tem que ter criatividade. Porque se você vai desligar a televisão, vai desligar a coisa, o que que eu vou fazer agora sem televisão? Não sei, te vira. Lembra quando você era criança, você ficou o tempo todo no celular? uhum, Essas novas gerações também elas ficaram. O celular tem 10 anos, o smartphone tem 12 anos. Então, porque senão fica tudo muito assim, ai, não sei mais o que fazer, ai, meu Deus. é, Aí a gente encerra um ciclo, né, Rê? Isso é e acho que complicado. é assim, para desligar o celular da criança, eu tenho que estar disposta a desligar o meu, né? Assim, e aí a gente entra nesse caminho. Mas, para a gente encerrar, Zé, eu adorei o que você falou, essa perseverança, esse discernimento, essa perseverança, essa confiança, porque eu tenho fé que a gente encontra o equilíbrio, mas tenho total fé, assim, acho que vai dar trabalho, né? Assim, acho que tem um papel de de muita reeducação da gente, né? Falo por Sim. mim também, mas eu tenho fé, assim, acho que tem que prestar atenção. Para quem prestar atenção, eu tenho esperança. É. E eu penso assim, quer ver? Vamos pegar uma coisa bem mundial, né, que serve. A gente, o mundo todo, né, você vê aqui no Brasil esse calor imenso, né, esses alagamentos que acontecem, são comuns em janeiro, né, país tropical, e tal. A gente vê às vezes o que aconteceu agora lá no Japão, né, esse terremoto, e tal. Nos Estados Unidos, não sei quantos milhões de pessoas estão sofrendo por uma nevasca absurda, não sei Uhum, quantos graus abaixo de zero, e tal. A gente está judiando muito do planeta, né? Muito, 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 muito. Então, o discernimento, mesmo que as pessoas, imagina isso, já as pessoas, mesmo lentamente, eu quero acreditar que a gente está evoluindo. É uhum, lento, a gente poderia fazer isso com um pouquinho mais de velocidade, aí é um pouco da consciência de cada um. Mas eu sou otimista, mesmo assim, a gente maltratando do jeito que a gente maltrata a natureza, eu acho que é a partir do momento que eu vejo uma pessoa que maltrata menos, que faz um reciclamento, reciclagem de material para jogar fora, é cuidadosa com algumas coisas assim, isso acaba estimulando outros e as coisas vão caminhando. O discernimento acaba vindo, o bom uhum. senso acaba vindo. É que a gente também vive uma época onde a direita nunca foi tão forte, né? Nunca aconteceu na humanidade como agora, pelo menos pipocando em tudo quanto é canto do mundo, essa questão de esse autoritarismo, Carisma. esse militarismo, essa Então, coisa. Isso é muito difícil, né? Mas eu quero acreditar que o ser humano, nessa época de consciência, vamos pensar assim,
que algum anjo, Micael que seja, os nossos, os nossos, os nossos bons anjos da guarda nos orientem, nos ajudem a ter um bom discernimento, aí, principalmente para com os nossos filhos, né? Que isso é importante. E que a gente aprenda a decidir por nós, né? Acho que é isso, né? Quando, assim, que aí eu deixo Conscientemente. acho que esse exercício da direita é deixa o outro resolver para mim, né? É sempre assim, né? Porque, por exemplo, eu não queria isso, mas ele quis, o que que eu posso fazer? Então você não Exato. tem o compromisso. Então, o comprometimento é muito bom. É. E Rê, eu queria encerrar rapidamente só com uma poesia da Cecília Meirelles, que eu acho que representa um pouco Gente, isso, encerrar com que é aquela poesia. que é ou isto ou aquilo. Oba! Que é isso, né? Isso é o discernimento puro, né? E eu gosto muito de contar essas historinhas para as crianças, porque as crianças elas têm uma capacidade analógica de perceber que a gente adulto, já cabeçudo, fica, mas por que que ela quis dizer isso? Então, enquanto a gente fica, por que? Se deixar ouvir e o coração entender, está entendido. Então, a Cecília Meirelles, né, uma poetisa maravilhosa aqui do Brasil, que para quem não conhece, ela tem um livro chamado Ou Isto ou Aquilo, que tem várias historinhas, e essa dá nome ao título. Então chama ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Eu acho muito bonita essa poesia, porque tem todo um lado pueril maravilhoso, né, da poetisa e tal. Mas, na verdade, o tempo todo nós fazemos escolhas, né? Escolhas, por exemplo, de deixar de fazer outras coisas para estarmos aqui. Eu agradeço quem está aqui hoje. E, assim, essas escolhas são, são situações que, às vezes, assim, será que foi a melhor escolha que eu fiz? A gente nunca vai saber, mas o não arriscar-se, ou sempre, assim, não se comprometer, a gente não cresce como ser humano. Porque fala assim, eu não queria vir aqui, mas a Regina falou para eu vir, então eu vim. Quer dizer, cadê a sua postura? Cadê a tua individualidade? Então, é isso, acho que quando a gente se fortalece no nosso discernimento, todo mundo que está em nossa volta, isso é perceptível. Fala assim, nossa, aquela pessoa, ela é segura, né? Ela né, tem um bom senso. Isso não precisa ganhar pontinho, né? Mas a gente começa a se fortalecer. E essa nossa individualidade, ela começa a ficar fortalecida. É como se fosse uma aeróbica, né? E aí eu sei Mas por é o que que eu tempo todo escolho assim. isto ou aquilo, né? É isso. Eu sei, então. Zé, É o que ela querido, fala de maneira tão bonita. Ou calça luva e sente frio, ou não calça e não põe o anel. É isso, tá Zé, bom? olha, aqui a Marina está dizendo que o poema é perfeito, quero te agradecer, eu tô, enfim, tô com o coração cheio, repleto aqui. E nos vemos daqui a agora. Eu não estou com a data aqui, ai que falta de cuidado, mas logo eu divulgo e logo estaremos juntos. Gente, dia 17, o tema é adolescência na Sociedade Antroposófica de Portugal. E até quarta, então, Zé querido. Muito Um obrigado, minha beijo querida. Bom ano para grande. todos Meninas, e grata. boas escolhas, bons caminhos que nos tragam equilíbrio, que eu acho que é a coisa mais importante. Felicidade vem, mas o equilíbrio é fundamental. Um abraço. Um Muito obrigado. abraço.